Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu não sei que hora que você estará vendo, ouvindo este vídeo, esta nossa próxima lição da Escola Betel Adultos, Escola Dominical. Eu peço que esteja comigo até o final. Eu não sei se você está gostando das aulas, ultimamente elas têm caído bastante a visualizações, eu não sei como que faz para mudar isso, e na verdade eu não consigo trabalhar direito com os vídeos ainda. Eu sei que precisa mudar a cor, mudar estilo, fazer alguns malabarismos aqui que eu não sei. A única coisa que eu sei é falar da palavra de Deus, é falar do contexto bíblico, é falar do que Deus me chamou para fazer. Então, se caso alguém por compaixão desse pobre pecador aqui for bom para isso, para fazer vídeo, para tentar me ajudar a modificar esses vídeos, para colocar mais ênfase neles, para dar mais visualizações, vai me ajudar muito. Mas se não, querido, não tem importância nenhuma. Eu quero que a palavra seja pregada, que a palavra seja lançada aqui na internet. Eu sei que um ou outro vai verificar, alguns vão me ajudar compartilhando, alguns vão ajudar, queridos, a mandar para outras pessoas. Eu tenho amado esses estudos. Ultimamente está um pouquinho corrido, um pouquinho meio sem tempo, porque estou prestes a mudar de empresa, vou voltar a trabalhar no escritório, vou largar o home office, vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Casei recentemente e estamos congregando na igreja nossa mesmo, Assembleia de Deus Ministério Madureira, lá no Jardim Caraí, na cidade de Ibaté. Então nós temos que viajar quase todos os dias, porque atualmente estou morando em São Carlos, então está um pouquinho corrido, mas fique comigo. Hoje a aula mesmo vai sair um pouquinho mais tarde, sai toda segunda-feira, mas eu estou gravando agora, então ela vai sair um pouquinho mais tarde. Nessa lição eu não vou ter todos os versículos, eu não coloquei os versículos para tentar fazer com que ela seja mais resumida, porque tem muitas pessoas também achando que está ficando muito longa, que está cansativa, mas eu quero que você fique comigo. Que se você gostar, compartilha, curta, comenta, envia para os seus amigos, para grupo de igreja, para grupo da família, eu não sei, queridos, mas eu preciso da sua ajuda, tá bom? Me ajuda aí, a tela tá um pouco grande, eu tô utilizando uma tela de TV, porque eu vou ter que devolver o monitor para a empresa que eu trabalhava, que eu estou trabalhando ainda, então a tela tá muito grande, estou tendo que filmar o meio de baixo para cima aqui, de cima para baixo, mas devagarinho nós vamos melhorando isso. Eu coloquei até um quadro no fundo lá, estou mudando essa aparência dele aqui, para conseguir ficar um pouco melhor, porque elas têm que ser mais dinâmicas para você. Você professor, você professora que tem me acompanhado, você que às vezes estuda, eu quero mandar um abraço pro Marcelo, irmão do pastor Antos, que diz que sempre está acompanhando as aulas e tem ajudado bastante. Então vamos lá, vamos orar para a gente iniciar a nossa lição de hoje. Querido papai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui junto com meus irmãos e minhas irmãs, falando da tua palavra, Senhor, conversando sobre a lição do próximo domingo, papai. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. É o Senhor que é o autor da Bíblia. Ajuda-nos a entender tudo e tirar proveito dessa palavra, para que ela possa nos edificar. Tire de nós toda dúvida, todo engano, toda mentira, toda obra satânica, Pai, mas que nós possamos edificar na fé, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, queridos, vamos para a nossa aula de hoje, a nossa Escola Bíblica Betel Dominical de Adultos, com o tema desse trimestre maravilhoso. Eu sou apaixonado por história, por personagens. Nós já vimos Jetro, nós já vimos Josué, nós já vimos Caleb, e hoje é vez das mulheres. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Raabe. Então o tema da nossa revista desse trimestre, o último trimestre de 2025, é personagens bíblicos virtuosos e marcantes, ou seja, personagens que deixaram história, que marcaram a história do cristianismo, personagens que não eram considerados ninguém, pecadores, muitas vezes fora do chamado de Deus, que um dia se convertem e se tornam grandes personagens, impactando a história, marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus, diante das circunstâncias da vida. Essa lição é de número 4, será aplicada dia 26 de outubro, próximo domingo. Então o tema vai ser Raabe,
uma escolha de fé que mudou destinos. Vem comigo! Vamos para essa lição maravilhosa. Já abra a tua revista, pega o teu caderno de anotações, abra a tua Bíblia, deixa de lado, que hoje eu vou precisar que você abra a tua Bíblia, porque eu não coloquei os versículos hoje, me perdoe, mas eu quero que você dê pausa, pare, olhe os versículos, grife, anote, peça para os teus alunos, as tuas alunas lerem esse versículo em sala de aula. Quanto mais repetitivos os versículos forem, melhor é a fixação na nossa mente. Então ele começa com o texto áureo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha só, tá lá, esse texto está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha que interessante, queridos. Pela fé, Raabe, a meretriz. O que eu entendo com isso daqui? O que dá para nós entendermos? A prostituta, a que pecava, a que estava totalmente fora dos mandamentos de Deus, a que não era do povo de Deus, a que não era escolhida naquele momento, a meretriz, mas pela fé, ela não pereceu como os povos de Jericó, ela não morreu, ela não ficou abandonada, pela fé ela acolheu os espias de Deus, e isso trouxe salvação para ela e para toda a sua casa. Nós vamos ver, como nós vimos na lição passada, com Caleb, perseverança foi o sinônimo de vitória dele. Ele persistiu até o final para conseguir a sua terra. Nessa nós vamos ver que pela fé Raabe mudou histórias. Olha a verdade aplicada. A fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Objetivos dessa lição: identificar a origem de Raabe. Segundo, reconhecer que Raabe temeu o Deus de Israel, não era o Deus dela. E terceiro, ressaltar a mudança de vida de Raabe. Texto e referência, está lá em Josué capítulo 2, versículo 1, o 6, o 8, o 9, o 10 e o 11. Olha que pulou alguns, tá? Mas é só o que nós vamos precisar para nós embasarmos o estudo de hoje. Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Guardem bem aqui, ó, a mulher era prostituta, era uma mulher condenada, queridos, era uma mulher que para o povo de Deus não valia nada. Até nos dias de hoje, né, o preconceito como uma prostituta é muito grande. Então o texto já começa explicando aquela história que nós vimos de Caleb, que ele e Josué, os 2 únicos espias que ao voltar da terra de Canaã, deu aquelas eles disseram: olha, a terra é boa, mas tem gigante. Só que os 10 que murmuraram, Deus fez com que o povo, ao invés de 40 dias andasse no deserto, andaram 40 anos, só restando Josué e Caleb. Chega no dia de invadir Jericó, chega no dia em que Deus ordena que Jericó vai ser derrubado, tomada, uma cidade fortificada. Deus precisava derrubar ela. Josué separa 2 espias para ir lá e ver como que era Jericó. E quando esses 2 espias chegam na terra para observar Jericó, eles entraram na casa de uma prostituta, e o nome dela era Raabe, e dormiram ali. O texto não está dizendo que eles foram se divertir com as prostitutas, está dizendo que eles foram acolhidos por Raabe. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes os 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão,
os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa perseverança, porque o Senhor nosso Deus é Deus em cima nos céus e é embaixo na terra. Olha que interessante, queridos. Ela, que era uma prostituta, que não servia ao Deus verdadeiro, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Ela chega, quando os dois espias chegam, a cidade soube que tinha espião lá. Então a cidade manda atrás desses espias para acabar com eles. Eles correm, se escondem na casa de Raabe. Raabe coloca eles no telhado, embaixo de cana, embaixo de cisco, de palha, e volta correndo para eles e fala assim: olha, antes que eles dormissem, ela fala para eles assim: olha, eu bem sei que o Senhor, o Deus de vocês, já deu essa terra para vocês. Nós sabemos disso. O povo está desmaiado de medo, porque nós ouvimos o que o Senhor de vocês abriu o mar vermelho e matou todos os egípcios, que o Deus de vocês fizeram vocês massacrar Seom e Og, que eram dois deuses poderosos. E ouvindo essas histórias, o coração dos povos de Jericó, mesmo por ser essa fortaleza, se desmaiam de medo. Então olha, uma prostituta começa a testificar o Deus que não era o Deus dela, mas que ele já tinha feito milagres. E quantos de nós, mesmo conhecendo os milagres que Deus fez, os milagres que Jesus fez, ainda duvidamos do potencial dele? Vamos lá para a nossa lição? Introdução. Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disso, ela temeu a Deus e por fé agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. Nós já vimos isso no primeiro texto aí da leitura do texto base do nosso texto de hoje. Ou seja, Josué separou os dois espias e mandou verificar. Chegou lá, eles correram para a casa de Raabe e ela os escondeu, porque ela sabia o Deus poderoso de Israel. Olha, primeiro, a origem de Raabe. A Bíblia não revela muito sobre Raabe, apenas que residia em Jericó e era prostituta. O que nós sabemos é que a casa de Raabe, o prostíbulo, a casa de Raabe, era em cima da muralha de Jericó. As muralhas eram tão largas, que em cima transitavam carroças, haviam casas. E a Bíblia nos conta que Raabe era prostituta e a casa dela era em cima da muralha. Possivelmente, sua casa era uma hospedaria e ficava sobre os muros da cidade. Portanto, um lugar propício para os forasteiros entrarem e obter informações sem levantar suspeitas. É bem possível que os espias enviados por Josué tenham se abrigado ali por facilidade e pela visão privilegiada da cidade. Então o que nós sabemos de Raabe? Quase nada. A Bíblia só fala para nós que ela era prostituta, certo? Que ela morava em Jericó, que ela escondeu o povo de Deus, e pela essa fé dela, ela acreditou que Deus ia tomar aquela cidade, ela conseguiu salvar ela e toda a sua família. E sabe o que é mais lindo, queridos? Que ela faz parte da genealogia de Jesus. Se você vai lá em Lucas, da genealogia de Jesus, você vai ver que ela está lá. Raabe faz parte da genealogia, faz parte da árvore genealógica de Jesus. Tópico 1.1. Agora nós vamos falar sobre a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade construída no Vale do Jordão, na Palestina, que cresceu às margens do rio, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar, chamada na Bíblia de Cidade das Palmeiras. O ataque ao bom samaritano se passou numa estrada estreita que ia de Jerusalém a Jericó. Descia-se de Jerusalém para ir para Jericó. Lembra Lucas 10, 30, 37? E ele vinha descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado lá, jogado no chão, foi pisoteado, chicoteado, roubado. É a história de Jericó. Ele estava nesta rua que ia para lá. Era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Era pequena em tamanho, era bem fortificada, protegida por muros altos
e largos, muros quase intransponíveis, intraspassáveis. Era tão fortificada, queridos, que Deus colocou ela como o primeiro marco da história de Josué, para mostrar para Josué que Deus tinha sido com Moisés e ele prometeu ser com Josué. Ele coloca essas muralhas de Jericó abaixo, sem um canhão, sem uma pedra, sem nada, só com um toque de trombetas. Segundo o pastor Davi Cabral, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, construída na espaçosa planície onde o Vale do Jordão se alarga entre os montes de Moabe e os precipícios ocidentais. Ficava situada na rota que o povo de Israel vinha seguindo, depois da travessia do Jordão, sob as ordens de Josué, em preparação para a conquista da terra prometida. Ficava cerca de 30 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Jericó era uma parada obrigatória para as tribos nômades. Antes da invasão israelita nos dias de Josué, no começo da Idade do Bronze, invasores peregrinos destruíram aquele lugar. Isso sucedeu cerca de 2.300 anos antes de Cristo. Ou seja, era uma cidade famosa, era uma cidade fortificada, era um ponto onde as tribos nômades, que eram os nômades, aqueles povos que não tinham residência fixa, eles ficavam vagando pelo deserto, pelas terras, montando cabanas, muitos conhecidos até como ciganos hoje, e eles não tinham lugar parada, mas era onde essas tribos se encontravam. 1.2 Os espias cumprem sua promessa. Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo: ela, além de abrigá-los, não os denunciaria. Em troca, a vida dela e de toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. Se você puder abrir e ler esse texto aí, você vai ver. O que acontece? Os espias escondem lá. A cidade de Jericó, os soldados todos estavam atrás deles. Todos queriam matá-los, porque eram espiões, queridos. Pessoas que entraram lá simplesmente para olhar a terra, olhar a cidade, levar informação para o exército, para que o exército pudesse destruir. Então, nessa busca de poder matar eles, Raabe faz um acordo com eles e fala assim: olha, eu vou esconder vocês, eu vou arriscar minha vida por vocês, eu vou colocar o meu na reta por vocês. Mas, queridos, ela faz, só que em troca, você vai nos salvar, eu e a minha família. Se você nos poupar, eu prometo vocês que ninguém vai saber. Raabe pediu um sinal de que os espias cumpririam o acordo, e eles mandaram que ela prendesse um cordão de fio de escarlata, um cordão vermelho, na janela por onde eles desceram. Ela e sua família deveriam ficar juntos, para não correr risco, e assim foi feito. Atendendo ao comando de Josué, eles resgataram Raabe, toda a sua família, todos os pertences deles, e os puseram fora do arraial de Israel. Nisso, os dois espias chegam para lá, conta para Josué toda a história e fala assim: Josué, só que nós fizemos um acordo. Lá tem uma mulher, eu sei que ela é prostituta, mas é uma mulher que tem uma fé tão grande que ela deu testemunho do nosso Deus, Josué. Olha, ela falou assim: olha, o Deus de vocês é aquele que abre o mar, que destruiu Seom e Og, os mais fortes que tinham aqui. Olha, o nosso povo está com medo. E quando o povo de Jericó soube que nós estávamos lá espiando a terra, colocaram soldados para nos matar. Então Raabe, Josué, nos escondeu, fez com que nós descêssemos por uma janela e deu informação para que os soldados fossem para outro lugar. Em troca disso, ela só pediu proteção dela e da família dela para que nós não matássemos ela. E para você identificar quem é ela, nós demos um sinal que na janela por onde nós descemos, a janela da casa dela que dá visão para nós, tem um fio escarlate, tem um pano vermelho amarrado lá. Então, Josué, quando você chegar lá, não toque nela. Nós demos a palavra de Deus que nela não seria tocado. E isso acontece. Para Isabela Fonseca, mediante as respostas deles, ela os fez descer por uma corda, pela janela de sua casa, que estava sobre o muro da cidade,
para que eles pudessem evadir-se a caminho do monte. Foi salva da destruição de Jericó e de toda Canaã, por sua fé e obras. Como recompensa, foi poupada juntamente com a sua família, bastando somente ter colocado um fio escarlate na janela por onde desceram os espias. O fio de escarlate, cor vermelha, servia de segurança para a salvação da meretriz e todos os seus. Aquele cordão vermelho tipifica o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha o que essa comentarista diz. Ela diz que com esse fio vermelho, com essa atitude dela, e não foi só uma atitude de fé, de reconhecer o poder de Deus e saber que Deus ia dar aquela terra nas mãos deles, mas também de obras, de proteger. Então por isso, queridos, que Tiago diz que fé sem obra é morta. Ela teve fé de testemunhar o Deus de Israel, mas ela teve obra de proteger os filhos do Deus vivo. E em troca ela teve esse livramento. Esse símbolo, querido, tipifica, esse símbolo vermelho na janela, tipifica o sangue de Cristo. Todo aquele que olhar para o sangue de Cristo e crê que por causa daquele sangue ele é purificado, ele será purificado, livre de todo mal, curado, sarado, restaurado. Tópico 1.3: fé, obediência e confiança. A fé cristã se evidencia na obediência à palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifício. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, texto famosíssimo, onde Samuel fala para Saul: Deus tem mais prazer na obediência do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas, queridos, se sacrificando, subindo via sacra de joelhos, subindo, fazendo caminhadas, passando fome, passando necessidade, passando apuros, mas não obedece a palavra de Deus. Se ele obedece a palavra de Deus, ele sabe que o sacrifício já foi feito em Jesus. Quando eu tento fazer um sacrifício para justificar o meu perdão dos pecados, eu estou fazendo o sacrifício de Cristo inválido. Raabe reconheceu que os espias seguiam ao Deus verdadeiro, soberano, sobre os céus e a terra. Possivelmente, ela sentiu medo diante da destruição que estava vindo sobre Jericó, mas preferiu manter a fé ao escolher a melhor parte que não lhe foi tirada. Claro que ela teve medo, queridos. É lógico que como todo mundo estava desmaiando naquela cidade de medo, ela também teve medo. Ela também temeu. Mas isso não impediu que ela colocasse a sua fé e a sua obra em prática. Ei, saiba que o medo, ele pode te paralisar, mas se você tiver fé o suficiente, ele faz você transpor muralhas. Olha o foco na lição. É bem possível que os espias enviados por Josué tenham se abrigado ali pela facilidade e pela visão privilegiada da cidade. Ou seja, como a casa de Raabe estava em cima do muro alto, eles tinham visão tanto de dentro quanto de fora. Era um ponto estratégico. Olha o que o pastor Davi Cabral comenta. Todos os habitantes de Jericó ouviram falar dos feitos do Senhor. Entretanto, apenas Raabe creu. Todos ouviram dizer de como seriam entregues nas mãos dos israelitas, mas apenas Raabe se voltou para Deus. Atualmente, muitos estão na mesma condição dos habitantes de Jericó, até mesmo nas igrejas. Muitos estão menosprezando a sua salvação, pois quando são chamados para uma vida de maior consagração, zombam dos pregadores. E no final dos tempos, cuidemos da nossa fé, pois ela nos faz vencedores. Então, cuidado, queridos. Quantas pessoas não têm crido na palavra? Isso é desde a antiguidade. Lembra quando Deus ordenou a Noé para construir uma arca? Somente ele e a sua família, ele foi zombado, criticado, ninguém acreditava. Noé não tinha visto Deus, mas tinha ouvido Deus. E pela fé ele construiu a arca. Numa época que não tinha chuva, num lugar que não tinha rios, mas ele construiu a arca. E todos criticavam, não tinham essa fé para entender isso. Cuidado! Sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu ensinei?
A fé cristã se evidencia na obediência à sua palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifício. Cuidado, cuidado, senão você está fazendo sacrifício de tolo, se matando, sofrendo para fazer algo que Deus não se agrada. Deus se agrada da obediência à palavra, Deus se agrada do seu compromisso com a palavra. Entendido, queridos, o tópico primeiro? Compreender, deu pra gente ter uma noção base, mesmo sem os versículos aqui. Você conseguiu dando uma pausa, lendo os versículos, anotou, vai pedir pro seu aluno, sua aluna, fazer essa leitura deles? Se foi, parabéns. Vamos então agora, se você acha que já compensa me ajudar, já dá para dar um like, já dá para comentar uma boa noite que seja, já dá para enviar esse vídeo para algumas pessoas, olha, eu quero te agradecer. Se não dá, espera aí, ainda tem tempo. Vamos entrar agora no tópico 2. Raabe ouviu e creu. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos e cremos, milagres acontecem. Ao ouvir as maravilhas do Deus dos israelitas, Raabe creu. Ela reconheceu o poder e a autoridade do Senhor, o que mostrou na prática ao esconder os espias enviados por Josué e ajudá-los a escapar. Raabe, uma mulher pecadora, prostituta, arriscou-se para confiar que o Deus de Israel era capaz de salvar não apenas a sua vida, mas também a de sua família. Olha só, queridos, essa história é tão linda, que Raabe, para ganhar vantagem, ela poderia não ter escondido os espias, ou ter abrigado eles e corrido ao rei de Jericó, ao chefe da guarda de Jericó, e ter dito que ela estava com os espias lá. Ela seria reconhecida publicamente, ela seria honrada pelo rei, mas pela fé ela acreditou que a cidade já estava nas mãos do Deus vivo. Ei, queridos, se você acreditasse um pouquinho nas promessas de Deus, sua vida seria transformada. Tome como exemplo Raabe, mesmo em meio ao lamaçal de pecados, o seu testemunho mudou histórias. Vamos lá, vamos ver o comentário desse. Não, tópico 2.1. Raabe confiou em Deus. Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, como relatou aos espias, que se surpreenderam com a fé e o temor daquela mulher. A confiança de Raabe estava no Deus que tirou o seu povo do Egito, secou as águas do Mar Vermelho e derrotou os 2 reis dos amorreus. Olha só, ela não viveu no deserto, ela não comeu do maná, ela não presenciou com os olhos dela o mar se abrir, ela não presenciou o mar matar os exércitos de Faraó, mas só por ela ouvir falar de Deus, ela creu, ela imputou fé a esse relato, e a vida dela e de toda a sua família foi transformada. Olha o que o pastor David Cabral diz: sua fé, embora imatura, ou seja, não tinha quem ensinasse a fé dela, foi a que salvou com toda a sua família. É admirável que uma mulher de baixa condição social nos ajude a compreender as palavras de Jesus contra os principais dos sacerdotes e anciãos do sinédrio. Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21:31. Raabe manifestou mais que um mero conhecimento intelectual do Deus de Israel. Ela queria identificar a sua família com os israelitas. Com firmeza pediu aos espias um sinal seguro, na qual pudesse confiar e esperar. Os espias então se abrigaram sob o juramento a salvá-las com a sua prole, quando a cidade fosse atacada e destruída. Olha que interessante, ela creu tanto, que com firmeza ela pediu um sinal. Olha, eu quero um sinal, como que eu sei que vocês não vão me destruir? E aonde foi colocado uma tipificação do sangue de Jesus Cristo na janela dela. Tópico 2.2. Raabe colocou a fé em ação. Diante da possível destruição de Jericó,
Os habitantes da cidade estavam apavorados, porque eles sabiam que o Deus poderoso que tinha matado Seom e Og, que eram os mais fortes dessa terra de Canaã, que tinha aberto o mar e feito passar em terra seca, estava com eles. Então eles apavorados, com medo, mas a fé de Raabe venceu a tendência de ser paralisada pelo medo e a levou a agir. Sabendo que Deus havia dado aquela terra aos israelitas, ela escolheu ajudar os espias em sua missão e abrigá-los e escondê-los. E olha, queridos, naquela época não tinha conversa. Se o povo de Jericó, se os soldados de Jericó descobrem que Raabe fez isso, escondeu, enganou o povo de Jericó, ela era morta, assassinada, bem como ela e toda a sua família. Mas ela acreditou no Deus que daria aquela terra aos israelitas, com todo o seu poder, sua alma, sua força. Ela veio para o lado de Deus. Olha o que o pastor Josué de Campos comenta. O temor de Raabe, de alguma maneira, o Espírito trabalhou no coração de Raabe, encontrando lugar para o temor a Deus. Desta forma, esta mulher gentílica temeu a Deus e foi salva. Mulher gentílica, aquele gentílico eram os que não eram crentes, o que não tinha o Senhor Jesus como Salvador. Desta forma, a mulher gentílica temeu Deus e foi salva. Ela creu, desculpa, queridos, na destruição iminente de sua cidade e buscou o caminho de sua própria salvação. A fé que salva. Através da fé, cremos em tudo que diz respeito a Deus, seus feitos e sua palavra. Os habitantes de Jericó já estavam com seus corações quebrantados e sabiam que brevemente estariam sob a maldição do Senhor. Com isso, aquela mulher gerou em seu coração uma fé que procurasse salvar a si mesmo e toda a sua família. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Já pensou, querido? Você consegue se colocar um pouquinho no lugar de Raabe? Ela, com a fé que ela tinha no Deus que não era um Deus dela ainda, mas que passaria a ser o Deus dela e o Deus da família dela, ela, pela fé, protege os espias e salva ela e toda a sua família. 2.3. Raabe, fé e obra. O apóstolo Tiago, ao falar sobre a fé e as obras, ressaltou que Raabe, a meretriz, foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho. O escritor aos Hebreus definiu a fé como a certeza das coisas que não se veem. Está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Raabe, portanto, uniu fé e obra, tornando-se parte da linhagem de Jesus. Depois dê uma lida lá, Mateus capítulo 1, versículo 5. Opa, só corrigindo, queridos. No começo eu falei da genealogia em Lucas, a genealogia em Mateus, tá? Lê lá que Raabe faz parte da árvore genealógica de Jesus. Olha só, ela não era da tribo de Judá, ela não tinha o sangue de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando nós cremos e nos arrependemos e nos entregamos totalmente a Deus, Ele nos dá o poder de serem filhos de Deus. Olha só, nesse momento de bastarda, ela passa a ser herdeira de Deus. A postura de fé em Deus passa por cima de perigos iminentes. O fato de dar hospedagem e proteger os espias foi uma demonstração da fé de Raabe no Deus de Israel. Ela acreditou piamente que Deus destruiria Jacó e todos os seus habitantes. Ela creu ao ouvir falar sobre o que Deus fez na travessia do Mar Vermelho e no percurso pelo deserto. Então ela creu e escolheu ficar do lado de Israel contra o povo de Jericó, evitando que os espias fossem descobertos e arriscando a própria vida. Sua fé lhe garantia que tudo daria certo. Ei, querido, quantas histórias lindas nós vemos na Bíblia pela fé. Quantos testemunhos entre nós ouvimos irmãos e irmãs contar que pela fé venceram, pela fé foram curados. Mas a fé, queridos, ela não vive sozinha. Ela é acompanhada de obras, porque fé sem obras está morta.
Nós precisamos entender isso, queridos. Muitas pessoas não acreditam que há necessidade da obra, mas a obra não é para você ser salvo. A obra é demonstração do teu amor por aqueles que ainda não são salvos. Olha o que eu ensinei nesse tópico 2. Ao ouvir as maravilhas do Deus de Israel, Raabe creu. Ei, queridos, tópico 2 completo. Entendido? Posso continuar? Está um pouquinho rápido, mas você está conseguindo entender comigo? Está se preparando para domingo abalar a tua escola bíblica dominical? Para você chegar com autoridade e poder? Para você chegar com conhecimento e colocar todas as dúvidas por terra? Se você estiver aprendendo, se estiver podendo, se essas aulas estiverem conseguindo te ajudar, não esqueça. Clica aí no joinha, me dê um like, comenta qualquer coisa, republica nas tuas redes sociais, vamos fazer o Facebook, o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Vamos lá, tópico 3 e último. Raabe, de pecadora, prostituta, a salva, a filha de Deus. A atitude de Raabe deve impactar nossa jornada de fé hoje. Ela não mudou apenas a própria história, mas também a de sua família. Dona de uma fé ativa que se manifestou em ações, aquela mulher desprezada pela sociedade da época nos dá um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas e trazer salvação, independentemente de quem seja. Queridos, quantas vezes nós não olhamos para um caído na calçada, para um viciado em drogas, em álcool, e nós não acreditamos mais na salvação dele. Raabe era prostituta, Raabe se vendia para ganhar o seu dinheiro, Raabe usava o corpo dela, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para se prostituir, um pecado que Deus abomina. Mas mesmo assim, a história de Raabe mostra que dos mais pecadores Deus salva. Se houver arrependimento genuíno, Deus muda a história da sua vida. Vamos lá? Foco na lição. Ela reconheceu o poder e a autoridade do Senhor, o que mostrou na prática ao esconder os espias enviados por Josué e ajudá-los a escapar. Como eu disse, ela poderia ter escondido e chamado o rei de Jericó, e ela colocaria num status maior. Mas, queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. Tópico 3.1. Raabe cuidou da família. Raabe mostrou um cuidado especial a incluir sua família no pedido aos espias. Quando ela fez o acordo com os mensageiros de Josué, pediu proteção para si mesma e também para os seus familiares. Esse gesto mostrou a sua preocupação com aqueles que amava, confirmando a sua fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Raabe não se preocupou só com ela, queridos, preocupou com a família dela. Quantos dos dias de hoje tem se despreocupado com a sua família, tem abandonado a sua família? Quantos pais na sua velhice é largado em centros de recuperação, em casas de idosos, porque o filho ou a filha não quer trazer um pai ou cuidar do pai na sua velhice? Mas Raabe enfrentou o risco de vida para proteger ela e toda a sua família. Queridos, falando em família, eu sei que às vezes ela não vai assistir, faz tempo que ela não está assistindo, mas minha filha, domingo passado, entrou nas águas no tanque batismal. Depois de muitos e muitos anos orando, mais de 10 anos orando pela conversão dela. Ela se converteu, ela aceitou Jesus publicamente e domingo passado ela batizou, queridos. Queridos, como é bom ver a nossa família seguindo o caminho de salvação, seguindo o caminho certo. E eu creio que logo o meu filho Clebinho também estará queridos, nesta missão de reconhecer o Deus poderoso, o que fez os céus e a terra. Comentário do pastor Valdir Oliveira. Raabe faz a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida e esquecendo que haverá consequências. A escolha é feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados.
Nós temos condições de mudar a história da nossa casa e da nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais do alto do que das nossas palavras no seio da nossa família. O exemplo é tudo, queridos. E hoje, pelo exemplo da minha vida, da minha conversão, dos meus trabalhos missionários, das palavras pregadas, dos estudos, do meu livro que está para ser lançado, está na gráfica, logo, queridos, estará pronto e você poderá ajudar-me comprando ele para me pagar essa tiragem dele. Queridos, nosso testemunho vale mais. A fé de Raabe venceu todo o desespero daquela família. 3.2. O futuro de Raabe. A fé de Raabe transformou o seu futuro e de sua descendência, pois tiveram vidas cheias de propósito. Após demonstrar sua fé em Jericó, ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão, um israelita, com quem teve Boaz. Assim, Raabe experimentou um novo tempo em sua vida, inclusive sendo parte da linhagem na qual Jesus nasceu. Olha só, olha que texto lindo, o futuro de Raabe. Depois que Raabe verdadeiramente se aceitou Jesus, verdadeiramente ali ela se convenceu no Deus de Israel, ela abandonou os deuses dela, os ídolos daquele povo, ela se casou com Salmão, e esse casamento gerou Boaz. Lembra de Boaz que casou com Ruth? Queridos, e lá se você ler Mateus, a genealogia tá lá, a prostituta Raabe. Se Raabe, prostituta, teve uma história e impactou gerações, impacta até hoje gerações, imagina o que Deus pode fazer com a tua vida. Basta ser fiel e acreditar, queridos. Queridos, talvez a imagem possa ter escurecido. É porque eu ainda estou com um problema na configuração das minhas luzes aqui no apartamento. Ela é automação e às vezes está desligando, acendendo sozinha. Me perdoe, mas eu não consigo acender agora para não sair daqui. Mas espero que pelo menos ouvindo aí tá dando para ver algo, né? Vamos lá. Segundo o pastor Davi Cabral, a prostituição acarreta graves consequências físicas, morais, sociais e também espirituais para aqueles que a praticam. Deus pode libertar o homem dessa chaga. Sendo meretriz, Raabe nenhum respeito tinha da sociedade onde vivia. A salvação, no entanto, é justamente para aqueles que nada têm e nada são. O temor a Deus fez Raabe discernir os tempos e ver as coisas com realismo. Sendo assim, ela também creu que o Deus dos espias poderia libertá-la de sua vida pregressa e não apenas livrá-la da morte física. Ei! Deus pode te livrar do teu pecado. Se você vive um pecado de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo, se você vive um pecado na idolatria, se você vive em pecado em vários aspectos, queridos, Deus pode te libertar. Deus pode te libertar das garras de Satanás, do poder da mentira na tua vida. Deus pode mudar histórias. Deus mudou a história de uma prostituta e colocou na parte da família dele. Olha o que Deus pode fazer com a minha vida e com a sua vida, queridos. Tópico 3.3, último subtópico da nossa lição de hoje. Espero que você esteja gostando, que esteja conseguindo entender um pouquinho mais, que a aula esteja sendo um pouquinho melhor que a aula passada. Eu conto com você. Coloca nos comentários o que você está achando. 3.3, Deus perdoou Raabe. Raabe mudou radicalmente do estilo de vida. Aos olhos humanos, não havia esperança de um futuro diferente e melhor para ela. Porém, Deus viu um coração quebrantado e contrito, que não o desprezou. O Senhor apagou as transgressões de Raabe e se esqueceu dos pecados dela. Olha, depois leia esses textos, queridos, são um texto muito lindo e muito importante. Deus perdoou a prostituição de Raabe. Querido, Deus perdoa qualquer pecado, desde que você se arrependa e não cometa mais. Olha que depois disso nunca mais Raabe voltou-se à vida de meretriz. Pelo contrário, casou com um israelita, teve família, teve filhos. Deus quer te dar uma nova história, Deus quer mudar a história da tua vida. Olha o que o pastor Valdir Oliveira diz. A bênção foi tão grande
que Raabe passa a constar na genealogia de Jesus. Foi citada na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não perdeu os incrédulos, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que eu ensinei nessa última lição? Após demonstrar a sua fé em Jericó, Raabe se tornou parte do povo de Israel. Olha, queridos, pela fé somos salvos. Pela fé nascemos de novo, somos filhos e cordeiros de Cristo. A fé é tudo. Conseguiu entender essa lição? Vamos para a conclusão. Raabe foi poupada durante a destruição de Jericó. Sua fé e seu temor a Deus a levaram a agir de tal modo que foi grandemente recompensado ao ter a sua vida e a sua família preservadas. Além disso, ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão. Raabe nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Queridos, você se imaginaria que uma prostituta condenada, amaldiçoada, desprezada pelo povo de Deus, poderia um dia fazer parte da linhagem de Jesus Cristo? Queridos, para Deus tudo é possível. Ele pode transformar hoje mesmo, agora mesmo a tua vida. Seja uma enfermidade que Ele pode usá-la para mudar a tua história ou para te curar. Seja o que for, Deus pode e Deus quer mudar a sua vida. Amém e amém. Olha só, a próxima lição, já iniciando novembro, a lição 5, será a história de Ruth. História linda, maravilhosa. Lições de lealdade. O caminho da redenção. Nós vamos falar bastante agora de Ruth, uma moabita, um povo que não era de Deus, mas que pela sua lealdade, fidelidade, ela passa a ser povo de Deus e ser abençoada e também fazer parte da linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigado, queridos, por ter ficado comigo até agora. Desculpa, como eu disse, escureceu aí, ó. Próximo dia eu vou ver o que eu faço aqui. Mas eu creio que deu para você entender a aula. Se você entendeu, não deixe de me ajudar. Curta, comenta, compartilha, mande para as pessoas. Eu não sei, é uma aula linda. Querido, se você está passando agora pela primeira vez conhecendo esse canal e gostou dessa lição, volte atrás, procure no meu canal. Tem a aula primeira que falou de Jetro, conselho de Jetro, a aula segunda de Josué, a aula terceira de Caleb e essa quarta de Raabe. Não pode perder, são aulas edificantes. Para você que ama a escola bíblica, que ama estudar, que quer crescer sempre com Deus, tem também neste canal Minuto Conselho de Deus, as aulas de adolescentes, Viver Mais, que está falando sobre a carta aos Romanos, carta linda, e tem também as jovens que está falando, não, ao contrário, as de jovens que é de 17 anos, 18 anos para cima, está estudando a carta aos Romanos, e a dos adolescentes mais de 15 a 17 anos, se não me falha a memória, está estudando mais sobre Deus, conhecendo mais a Deus. Então, abre aí, lê, comenta, me ajuda, tá bom? Vamos orar para encerrar. Te espero na próxima lição para a gente falar de Raabe. Deus te abençoe. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos agora novamente nos entregar, Senhor, a Ti. Entregar a nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por mais essa aula linda e abençoada. Obrigado por falar no nosso coração. Ajude com que a história de Raabe não só fique em história, nos papéis, mas passe a ser uma história verdadeira para as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor Deus meu, a superar todos os nossos medos e incredulidades. Fique conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula, queridos, e Deus te abençoe.